Ensina-nos a contar os nossos dias, e assim teremos um coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com tua graça, para exultarmos de alegria pela vida afora. Alegra-nos em troca dos dias em que nos afligiste, dos anos em que vimos a desgraça. Que teus servos vejam a tua obra e teus filhos a tua glória. Esteja sobre nós a bondade do Senhor nosso Deus. A obra de nossas mãos confirma para nós. Este é o Salmo 89, a parte especificamente da súplica, que é o último momento do Salmo. O Salmo 90 abre o livro 4 dos Salmos. Os Salmos são divididos em 5 blocos. Todos eles terminam com a frase: Bendito seja o Senhor para sempre, amém, amém. Ou algo bem semelhante, que é uma doxologia, um ato de louvor a Deus. O primeiro livro começa naturalmente com o Salmo 1 e vai até o Salmo 41. O segundo livro começa com o Salmo 42 e vai até o Salmo 72. O terceiro livro começa com o Salmo 73 e termina com o Salmo 89. O quarto livro, que é o nosso, começa com o Salmo 90 e termina com o Salmo 106. E o Salmo 107, que vai até o 150, estes salmos formam, então, o quinto e último livro dos Salmos. Esta organização, essa estrutura do livro dos Salmos, lembra o Pentateuco, que é formado também por 5 livros. Voltemos ao Salmo 90. O Salmo 90, no início, ele tem um ar sapiencial. É considerado uma súplica, mas tem também elementos sapienciais. Logo no início, de 1b a 6, nesse primeiro momento do Salmo, nós observamos, sobretudo, a soberania de Deus, Deus que é eterno, e a finitude humana, a fragilidade do ser humano. Vejamos como isto se mostra no Salmo. O versículo 2 lembra bem assim: Antes que nascessem os montes, e a terra e o mundo fossem gerados, desde sempre e para sempre tu és Deus. Isso aí é uma afirmação da eternidade de Deus, Ele é sempre. Ainda continua no versículo 4: A teus olhos 1000 anos são como o dia de ontem que passou, como um turno de vigília na noite. Portanto, Deus é muito maior do que tudo isso. Enquanto o ser humano é frágil. Vejamos aí o versículo 3. Fazes o homem voltar ao pó, dizendo: Voltai, filhos de Adão. Recordando a criação do pó. Mostrando assim a fragilidade, a decadência, a miséria, a dependência do ser humano. Isso continua no versículo 5b. São como a erva que brota de manhã. De manhã brota, germina, de tarde murcha e seca. Assim é a vida humana, não é tão frágil. Tá certo? Então aí os versículos 1b a 6 trabalham muito essa dimensão da grandiosidade de Deus, da eternidade de Deus, o Criador, e da fragilidade, da finitude do ser humano. A partir do versículo 7 até o versículo 11, nós temos uma outra temática que chama a atenção, sobretudo sobre a imagem de Deus neste salmo.
porque aí se fala muito da ira de Deus e se fala muito do pecado humano. Vejamos bem de perto. Olha só, versículo 7. Porque somos destruídos por tua ira, estamos apavorados com teu furor. Ainda vem mais. Versículo 9. Nossos dias todos se dissipam pela tua ira. Mais uma vez, versículo 11. Quem conhece o ímpeto da tua ira? Quem teme a violência do teu furor? A imagem de Deus que transparece aí é de um Deus furioso, né? De um Deus justiceiro, de um Deus irascível. É assim que o salmista revela essa imagem de Deus e também ele faz essa leitura de que isto tem a ver com o pecado humano. Daí que nós encontramos no versículo 8. Diante de ti pões nossas culpas e nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Então, Deus vê as culpas, Deus vê os pecados e por isso Deus se irrita. É uma maneira de falar de Deus, né? É o antropomorfismo. Nós não temos outra maneira para falar de Deus a não ser a partir das nossas categorias, com a nossa imaginação, com a nossa linguagem. E por isso nós falamos então da ira de Deus, de que Deus se irrita conosco e que Deus tem mão, né? Que Deus olha. É uma maneira de falar, porque esse é o único modo que nós temos para expressar justamente o nosso conhecimento de Deus, tá certo? Mas ele apresenta dessa forma aí essa imagem de Deus no Salmo. Mas não só, né? Nós vamos ver que depois é Deus aquele também que escuta, que é o refúgio, como logo no início, versículo 1. Senhor, foste para nós um refúgio de geração em geração. Deus também é refúgio, é esconderijo, né? É aquele que dá segurança, tá bom? E ainda nesses versículos, aí nessa parte que fala da ira e do pecado, da ira divina e do pecado humano, nós temos também algumas expressões que revelam mais uma vez a fragilidade humana. Versículo 10. Nossos anos de vida são 70, 80 para os mais robustos, mas pela maior parte são fadiga e aborrecimento, passam logo e nós voamos. Ou ainda no fim do versículo 9, acabam nossos anos como um sopro. Então aí também nós temos a consciência do salmista da brevidade da vida, da fragilidade da nossa existência. E aí então, a partir do versículo 12, nós temos a súplica propriamente dita, que foi com ela que eu iniciei o nosso encontro. Ensina-nos, né, a contar nossos dias e assim teremos um coração sábio. Portanto, que Deus nos ensine a contar os nossos dias, ou seja, a perceber a nossa condição de criatura, porque isso é sinal de sabedoria. Quando nós nos colocamos nessa atitude de filho, de filha de Deus, que se coloca nas mãos do Senhor como dependentes dele, aí está a sabedoria humana. Quando nós nos deixamos encaminhar pela arrogância, pelo orgulho, pela independência, pelo desejo de uma autonomia exagerada, quando nós nos esquecemos de que somos pó, de que dependemos do Criador, então nós não somos gente sábia. A sabedoria, a verdadeira sabedoria, como nos diz a Sagrada Escritura, é aquela que reconhece Deus como Deus. Ainda vem, volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Então, tomando essa consciência de ser criatura, a única maneira de viver bem é recorrendo ao Senhor, é pedindo ao Senhor que tenha compaixão
é pedir ao Senhor que nos socorra neste caminho de vida que é breve, que é marcada por tanta, às vezes, dificuldade, como o salmista mesmo apresenta. Ainda mais diz: sacia-nos de manhã com tua graça, alegra-nos. A alegria. Tomando consciência da nossa condição, nós também pedimos a Deus que nos conceda um pouco de alegria nesta vida, para que nós possamos também desfrutar de momentos que revelam a bondade de Deus para nós. E por fim, lembra também a alegria de desfrutar do trabalho. No livro do Eclesiastes, o sábio diz que a alegria é desfrutar do resultado, da obra do seu trabalho. Então aqui também o salmista recorda isso, que o Senhor confirme as obras de nossas mãos, ou seja, o nosso trabalho. Que Ele abençoe e que Ele nos dê a graça de desfrutar da obra do nosso trabalho. Que o Senhor nos ajude neste percurso, que nós reconheçamos a nossa verdadeira condição criatural e que assim nós nos coloquemos sempre mais nas mãos do Senhor, em cujas mãos nós sempre estamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.